Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade. Eu quero, já nessa chegada, dar as boas-vindas a todos que estão conosco pela primeira vez. Você que sempre tem participado das nossas lives, interagido, compartilhado os nossos conteúdos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. E eu estou aqui para mais uma oportunidade, juntamente com todos vocês, nós tratarmos de um assunto. Eu recebi alguns vídeos, né? E eu quero aí, no decorrer das semanas, estar sempre trazendo conteúdos, respondendo a vídeos e a, muitas das vezes, imagens, documentários, matérias que vocês têm nos enviado através do e-mail pr.claudineioliveira@gmail.com e também através do nosso WhatsApp, que está passando aqui abaixo no rodapé desse vídeo, tá? Mas o que eu quero falar com você nesta oportunidade? Eu recebi alguns vídeos, né, como eu já disse, alguns vídeos, que traz para nós, assim, uma demonstração de algo que está acontecendo no meio da sociedade, que é como se fosse uma ferrugem que vai comendo, corroendo, devorando de uma forma tão sutil que muitas das vezes, quando a pessoa vai perceber, já não tem mais conserto, já não tem mais como recuperar. Assim é a situação que a nossa sociedade está indo. Eu me lembro que há alguns anos atrás, posso dizer há décadas atrás, há cerca de 20, 25, 30 anos atrás, quando se ouvia falar em alguém que está em uma universidade, né, em uma faculdade federal, uma faculdade estadual, em uma faculdade pública, né, era motivo de você parar e dizer assim: é lá que eu quero chegar também, né? É lá que eu quero me formar, é lá que eu quero que meus filhos estudem, né? Hoje, o contexto desse pensamento e dessa ideia já não é mais tão verdadeiro e, pelo contrário, se transformou em algo perigoso. Em algo perigoso, se transformou em um risco enorme para aqueles que são engajados nesta situação de estar estudando em uma faculdade ligada ao governo federal, né? Infelizmente, as pessoas ali dentro, para tudo, toda regra tem uma exceção, mas a maioria que está ali dentro não estão para estudar, estão ali para simplesmente militar e defender a sua ideologia, né? a sua ideia socialista, a sua ideia comunista, sua ideia marxista ou algo semelhante, que não tem nada a ver com você estar ali aprendendo para desenvolver uma profissão acadêmica ou algo semelhante. E eu recebi umas imagens, eu quero inclusive mostrar para você, porque assim, existem algumas coisas muito perigosas e nocivas no meio da nossa sociedade. E eu vou dizer para você com toda clareza, abertamente aqui, os nossos filhos hoje, você tem que pensar muito em colocá-los em uma faculdade federal, assim, ligada ao governo, porque o problema está assim, está num nível assustador. Olha, para você ver essa imagem aqui, que eu quero que você veja esse vídeo, e inclusive vai deixando o seu comentário aí na linha do tempo, né? Olha esse vídeo aqui, por exemplo. A imagem, né, para mim que estou olhando aqui, a imagem da esquerda, né, que está à esquerda minha, é dessa moça normal, né, antes de ser engajada nessa universidade federal. Alguns meses depois dela estudando nesta faculdade, nessa universidade, olha no que essa moça virou, né? Uma moça bonita, você vê com cabelo cuidado, tratado, né? Uma pele tratada, um olhar meigo, né? De uma menina simples, né? Que do outro lado você já começa a ver um olhar, né? Um olhar raivoso, um semblante pesado, uma coisa muito estranha e muito esquisita. Ou se aconteceu esse vídeo, você que chegou e ainda não deixou o like, deixa o like, chama todo mundo e vamos para cima. Pais de todo o Brasil, eu tenho um conselho para vocês. Quando a filha de vocês quiser ir fazer um vestibular para entrar numa faculdade federal, dê uma volta muito longa. Leve ela para uma praia, deixe ela numa praia até a prova acabar e passar o tempo de entrar no vestibular e na federal, para ela não se tornar
e não virar isso aqui, ó. É triste, mas é a realidade, né? E não tem como ninguém que está aqui nessa live chegar e bater, não, pastor, está tudo errado, isso não é verdade, isso é mentira, é fake news, é inteligência artificial. Está escancarado diante dos olhos de tudo e todos, né? Não tem como diz o baiano, cobrir o sol com aropemba. Não tem como, não dá. A realidade está aí clara para tudo e todos. Então, é uma situação trágica e muito perigosa. A pessoa mandou um vídeo e disse, pastor, comenta na sua live qual o seu pensamento a respeito disso. E eu estou trazendo o meu pensamento. Eu vejo assim, não é todo mundo que tem condições de pagar uma faculdade para um filho, né? Nesse mundo atual que nós vivemos, onde tudo é uma carestia absurda, né? Não tem como, ainda depender do curso que o seu filho e a sua filha almeja e sonha em se formar, é uma coisa assim fora do orçamento para a maioria das famílias brasileiras, né? Mas assim, se você tiver condições de custear os estudos dos seus filhos, evite colocar nessas escolas que são ligadas ao governo. E eu vou dizendo já desde as escolas municipais. Desde as escolas municipais, estaduais, até chegar em uma federal. Se você puder evitar, você não vai se arrepender. Pastor, mas não é todo mundo que pode, ninguém tem dinheiro. É o que eu estou dizendo. O custo de vida está muito caro. E não é somente a alimentação, roupa, aluguel, água, luz, a internet, a vida em si. Mas os estudos são um valor absurdo também. Mas é uma situação que eu vou dizer para você, é de assustar, né? O estado que muitos jovens, né, têm entrado depois que se engajou em uma faculdade federal. E eu já vou te explicar um detalhe, o porquê de tudo isso. Aí você pode perguntar o porquê. Não é só faculdade federal. Existem alguns movimentos que acontecem na nossa sociedade que são movimentos nocivos e que vêm das entranhas de Satanás, que vêm das profundezas do próprio diabo para destruir a vida da nossa juventude. Porque a meta do sistema, a meta dos senhores do mundo é perverter as crianças e a juventude. Por quê? Para que o futuro venha a ser um futuro comprometedor. Então eles começam já a trabalhar na mentalidade das crianças e também da juventude. E aonde é o lugar que as crianças e a juventude frequentam diariamente no decorrer da semana? Escolas, faculdades. Por isso que lá se transformou em um reduto, né? Em um lugar fechado, em um curral político, em um curral ideológico, onde ali é implantado o socialismo e o comunismo. Pastor, qual a diferença do socialismo e do comunismo? Para você entender, eu vou te citar um exemplo de uma doença, tá? Para você entender o que é, porque é uma doença isso daí. Mas deixa eu te explicar o que é socialismo e comunismo. O socialismo é o vírus do HIV e o comunismo é a AIDS. É isso. Socialismo é o vírus do HIV, que já está trabalhando no corpo, já está trazendo sintomas, mal-estar, já está trazendo, sabe, grandes problemas para o organismo da pessoa, mas continua quietinho ali, incubado, e ainda dá para a pessoa, como diz o ditado, ir levando através dos paliativos, que são os coquetéis, né, os remédios, que a pessoa obrigatoriamente deve consumir diariamente para ter os dias prolongados. Então, o socialismo é o HIV, é o embrião que está crescendo dentro do organismo da pessoa. Quando ele cria corpo, quando ele ganha, né, totalmente robustez, então ele deixa de ser o HIV e passa a ser a própria AIDS, que aí, já com poucos dias, se torna em estado terminal. Socialismo é o HIV, é o vírus que está incubado. E o comunismo já é o vírus desenvolvido, matando a pessoa aos poucos. Então, esses dois é o exemplo do que eu estou te citando. Então, e as faculdades têm muito disso. Outro lugar que tem muito, mas muito disso, é nos meios de comunicações, principalmente nos grupos ligados à rede esgoto e os seus puxadinhos. Você pega, por exemplo, alguns atores, algumas pessoas que outrora não tinha
né? Nenhuma ligação com a rede de esgoto. E agora essas pessoas lá dentro se perverteram totalmente. Mudou totalmente o jeito de ser, a maneira de se vestir, de se comportar, sabe? Mudou completamente. Olha, por exemplo, para você ver aqui, ó. Essa imagem que eu vou colocar na tela para você ver é a imagem de um ator da rede esgoto. Eu acredito que a maioria de vocês já viu esse ator aí, nem que seja em foto ou algo semelhante. Pode dizer, pastor, eu não assisto novela. Eu também não assisto novela, né? Mas esse ator eu acredito que é do conhecimento de muitos, né? Esse ator, né, trabalhando na rede esgoto, dia após dia, ali dentro tem um processo de manipulação, de lavagem cerebral, porque os seus atores, os seus funcionários são, né, formadores de opiniões e são exemplos para muitos da sociedade. Então, a emissora trabalha pervertendo os seus funcionários para que, através deles, eles sejam espelhos para essa juventude se perverterem também. Então, esse ator aqui é este mesmo ator aqui que eu quero colocar para você ver aqui agora. Olha isso. Aquele ali que você acabou de ver é esse daqui, né? Olha a imagem, dá uma olhada. Boa noite, tudo bem? Cara, tu tá estimando demais a conta. Mostra esse look pra gente rapidinho. Amor, esse sou eu. Que lindo. Eu sou. Agora que eu vi a camisa. Dentro da minha loja, vai lá. Aí você pergunta, tá, pastor, o que que... Ele passou, né, ele passando com as vestes dele, ninguém tem nada a ver com isso, né? A escolha dele, ele comprou e pagou com o dinheiro dele, a roupa lá, a bota, a saia, né? Tudo que ele está usando ali é direito dele, ele comprou e pagou. Agora, um dos grandes males é a própria sociedade. Porque a sociedade, ela, diante de todas essas situações, a sociedade, eu digo em regra geral, a sociedade, ela passa a desenvolver uma prática contínua de hipocrisia, de mentira, de deboche, sabe? De me engana que eu gosto. Aí o camarada passa, né? Como eu disse, nada contra, é problema dele. Ele comprou e pagou com o dinheiro dele essa roupa, mas ele passa, né, com essa vestimenta. E aí você ouve de fundo uma senhora dizendo: nossa, mas você tá lindo demais. Você tá chique demais. Dá uma voltinha para nós vermos esse look. Aí ele vira, né, e fala, né, isso aqui é da minha loja, entra lá e compra. Né? Entra lá e compra. Então, para um jovem, para um rapaz que simplesmente não tem nada na cabeça, não tem juízo, não tem um pai e uma mãe que orienta a respeito dos valores reais da vida e da própria família, olha para isso daí e diz, nossa, que descolado, que bacana, que legal, vou me vestir assim também. Então, a hipocrisia da sociedade é um dos motivos também que esse tipo de comportamento ganha força. Essa senhora que falou que ele está chique e bonito, lá no interior dela, ela sabe que ele está feio e ridículo. Ela sabe que não é verdade o que ela está falando. Mas para pagar uma de inclusiva, para pagar uma de que é alguém que está engajada nas classes das minorias, então entra com esse argumento mentiroso, né, hipócrita, que se o marido dela aparecer vestido desse jeito, ela não vai dizer que está bonito, mas aprendeu a desenvolver a própria hipocrisia. Olha isso, escuta ela falando. Boa noite, tudo bem? Cara, tu tá estimando demais a conta. Mostra esse look pra gente rapidinho. Amor, esse sou eu. Que lindo. Eu sou. Agora que eu vi a camisa. Aí você olha, na camisa dele ali está escrito até um palavrão, né? Ele dizendo, né? Está escrito ali na camisa dele. Com duas mãos abertas, como se fosse a própria mão de Deus, né? E no meio das mãos, uma tocha de fogo, né? Que é essa foto aí, as mãos e o fogo no meio, representa o próprio Espírito Santo entre nós, né? E em cima escrito uma palavra, um título, né? Que ele mesmo está se intitulando ser isso, né? Então, assim, é o que nós vemos na sociedade. Então, dentro de toda essa problemática, tem a hipocrisia. Né?
Tem a hipocrisia, que é um dos comportamentos que é desenvolvido em uma sociedade que passa a viver no me engana que eu gosto. Em uma sociedade que passa a viver a farsa, a mentira, uma vida de aparência, sabe? Uma vida para tentar conseguir e conquistar seguidores, engajamento e algo semelhante. Então, a hipocrisia dessas mulheres que se dirigiu a ele é uma coisa gritante e absurda, sabe? Uma coisa, você não precisa chegar nele e falar, você tá feio, não tá bonito, mas você também não precisa chegar ao ponto de dizer que tá lindo, que tá muito chique, que tá galã, que tá nobre, porque não tá. Tá fora do padrão. Essa é a realidade. E o socialismo e o comunismo, é preciso a sociedade saber que socialismo e comunismo não são linhagens ideológicas políticas que trabalham contra a direita. O comunismo, o socialismo, a esquerda, os inimigos da esquerda, os inimigos do socialismo, do comunismo é a direita. Não, 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 não. O inimigo do socialismo, do comunismo, né, o inimigo de toda essa ideologia de esquerda não é a direita, é o cristianismo, é o evangelho, é a palavra de Deus. Por quê? Porque o único freio que detém, sabe, a sociedade de se perverter e se transformar pior do que a sociedade dos bárbaros, a sociedade de Sodoma e Gomorra, de Nínive, as piores sociedades que já existiram na Terra. Para isso não acontecer, quem controla, quem é o para-raio, quem é o muro de arrimo que segura isso, se chama cristianismo, evangelho, a própria palavra de Deus. Por isso que todas as oportunidades que eles têm, eles ridicularizam o evangelho, eles blasfemam do próprio Cristo Jesus. Eles trabalham para tentar minar a fé das pessoas. Você pega aí, por exemplo, o dragão. O dragão está fechando igreja, botando fogo em igreja, está prendendo, sequestrando e sumindo com pastores. Você vai lá na Coreia do Norte, não existe igrejas. A Coreia do Norte, há cerca de algumas décadas atrás, era um dos países mais avivados do mundo. Era um dos países em que o evangelho mais, sabe, enérgico era pregado, em que igrejas inteiras eram batizadas com o Espírito Santo em um culto, em uma vigília. E hoje? Hoje não existe mais igrejas lá. Por quê? Porque quando entra esse sistema, o primeiro que eles combatem é o evangelho. E você que está aqui nos acompanhando, você pode até não acreditar, mas o evangelho em nosso país, ele está sendo minado por esses movimentos e por essas ideologias. É por isso que hoje é natural, você vê em muitas igrejas que se dizem ser evangélica, supostos pastores de brinco, de saia, usando salto alto, né? todo pintado em cima do altar, pastor, né? Todo pintado em cima do altar, né? De brinco, com os olhos pintados, salto alto, saia, vestido. Mas por que disso? Porque é um movimento para deteriorar e alterar aquilo que é a origem do evangelho. Olha essa imagem aqui que eu quero colocar para você dar uma olhada. Eu só vou pedir para você que chegou nos ajudar com o seu like, que é uma ferramenta importante para nós rompermos essa trava chamada algoritmo. Olha isso daqui. Psicologia neutra, que eu nunca vou deixar de dizer para qualquer paciente meu o quão orgulhoso eu fico quando eles se escolhem, quando eles se cuidam, quando eles reconhecem padrões e se implicam no próprio processo. Porque eu consigo compreender o quão difícil isso é. Eu consigo compreender o quão custoso é o processo psicoterapêutico. Isso. Você entende? Então, assim, escuta o que eu vou falar para você aqui nessa oportunidade. Observa o que eu vou te dizer. A meta dos senhores do mundo, tá? A meta dos globalistas, daqueles que fazem parte das 13 famílias que mandam no mundo, a meta deles é destruir a sua família. O objetivo deles é acabar
com a moral da sua família, com a honra da sua família, com a dignidade da sua família. A meta deles é jogar os teus filhos contra você, você contra os seus filhos. A meta deles é fazer os seus filhos amar o que é errado e odiar aquilo que é certo. A meta deles é fazer com que a sua família venha a ser deflagrada e destruída. Então, eles pregarão através da mídia, trarão uma mensagem de perversão, incentivando seus filhos, as suas filhas, a desenvolverem relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Incentivando você a se envolver em traições contra o seu marido, contra a sua esposa. A você se envolver em coisas que realmente te levam ao mais baixo nível que um ser humano possa chegar. Porém, a família deles não vive assim. Por exemplo, olha só para você entender. Você pega o Hugo Chávez, né? Você pega o Hugo Chávez. O Hugo Chávez é na qual ele apoia, ele é defensor e apoia esse movimento aí de que um homem deve ter e constituir uma família com outro homem. Uma mulher deve constituir família com outra mulher. Essa é a ideologia do Hugo Chávez. Essa é a ideologia que o Capa Preta, que essa galera toda defende. Todos eles defendem isso. A unificação, o casamento de homem com homem, mulher com mulher, mas eles não vivem assim. O Hugo Chávez está no terceiro casamento. E no terceiro casamento com uma mulher. Por que ele não escolheu um homem para ele casar? Quando a dona Marisa morreu, por que ele não casou com um homem? Tantos homens ao redor dele, né, livres, ele poderia ter casado com um homem. Por que ele escolheu a esbanja? Você consegue entender o que eu estou te dizendo? O Capa Preta defende, não, que isso e aquilo, tem que normalizar. Mas por que ele não escolheu um homem para ele tocar a sua vida sentimental? Porque essa gente, é o que eu estou dizendo, o que predomina é a hipocrisia. Eles pregam uma coisa para a tua família, mas a família deles vive em outra dimensão. Eles dizem que é tudo normal. Um homem, sabe, se abrasando por outro homem ou algo semelhante, para eles é normal. Mas a vida sentimental deles é desenvolvida com o sexo oposto. 3 vezes ele casou. Com a primeira, né, que não deu certo, não sei o que aconteceu, teve lá uma filha com a primeira, depois casou com a dona Marisa, que teve os seus filhos, e agora a dona Marisa, depois de morrer, casou com a esbanja. Ele teve oportunidade várias vezes de desenvolver um relacionamento com outro homem. Ele poderia, né? Com a primeira que ele se envolveu, que ele teve uma filha, poderia ter escolhido um homem da época. Depois ele escolheu Dona Marisa, poderia ter escolhido um homem. Horas. É uma maneira de ser feliz. O amor é isso, né? É o amor. Então, poderia ter escolhido um homem. Agora, nos últimos tempos, escolheu a esbanja. Poderia ter oportunidade, tantos homens lá no partido dele, né, desimpedidos. Ele poderia ter casado com outro homem. No período, por exemplo, que ele estava viúvo, né, ele poderia ter casado com o Lindenberg, né, lá do Rio de Janeiro. Poderia ter casado com o Zé Genuíno, ou com qualquer um lá do partido dele. Não, escolheu uma mulher. Por quê? Ele prega para a tua família viver essa esculhambação, mas ele não vive. E assim são os senhores do mundo e todos esses formadores de opinião. Como a Rede Esgoto. Se você pegar os filhos, né, do falecido Marinho, cada um tem a sua mulher. Mas eles pregam para os atores, né, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é a hipocrisia que predomina e vai gerando e formando essas pessoas estranhas e esquisitas, né? Essas pessoas com um comportamento, uma estranheza muito grande. Deixa eu ver mais um vídeo aqui para você dar uma olhada. Eu vou tirar o áudio aqui, mas ó, tá aqui, ó. A foto que esse rapaz está de jaqueta preta é antes dele entrar na USP, né? Na Universidade de São Paulo, antes de entrar na USP.
com alguns meses depois na USP, olha no que ele se transformou. Que coisa bonita, que coisa linda. Então, tem o antes e o depois. O evangelho trabalha com o antes e com o depois. Só que é ao contrário. O evangelho pega o ser humano desfigurado e leva o ser humano a uma dignidade. O socialismo, o comunismo, os movimentos ligados ao marxismo, pega o ser humano normal e se transforma em alguma coisa. E é isso que nós estamos vendo. Então, se hoje eu tendo a oportunidade, eu te dou um conselho, cuide dos seus filhos. Cuide das suas filhas. Porque eles estão trabalhando pesado em cima dos nossos filhos. Ensine para suas filhas que mulher é mulher, desde quando nasceu até a morte. Homem é homem, desde quando nasceu até a morte. Não existe essa de que nasceu num corpo errado. Não existe essa metamorfose de que eu vou dormir Claudinei e acordo amanhã meio confuso. Será que eu sou ou não? Eu estou confuso. Não, não existe isso. E eu não estou sendo machista, eu estou sendo realista. Eu não estou sendo... tanta fobia que tem por aí, mas eu não estou enquadrado em nenhuma dessas fobias. Eu estou apenas comentando com vocês que o comunismo, o socialismo, o marxismo, a esquerda trabalha para perverter a mente das pessoas, para levar você, teus filhos, a se transformarem em seres estranhos e esquisitos. Essa é a meta. Seres estranhos e esquisitos. Olha isso daqui. Dá uma olhada nessa imagem. Trabalhar 8 horas por dia é contra a natureza humana. É sério, você já viu um golfinho fazendo hora extra? Não, né? Por quê? Porque eles sabem das coisas. Eu já tentei me alinhar com esse sistema, mas parece que meu signo não colabora. Eu sou de Gêmeos com ascendente em liberdade, sabe? Aí vem o universo e fala, vai pra praia, menina. Claro, tem o problema dos boletos, não tem como mandar energia positiva pro banco e esperar que eles entendam. Mas assim, eu tenho fé que um dia o mundo vai evoluir para um sistema onde a gente troca boas energias por bens materiais. Olha que bacana, olha que legal. A esperança dela é chegar um dia em que nós vamos trocar boas energias por bens materiais. Em outra fala, você vai até o supermercado e dar as tuas boas energias para o dono do mercado e pega a compra e volta para casa. Sem entender ela que as boas energias, ela é dada não em forma de fala, mas ela é dada em forma de trabalho. Eu sou pago porque eu dou as boas energias que eu conquistei através de comer, de dormir, através de me exercitar, de ter uma boa saúde. Essa boa energia eu dou em forma de trabalho. E esse trabalho me retorna em forma de recurso financeiro para me sustentar minha família. Agora, a mentalidade dela não. É você dar as boas energias, só dizer, pega aí minha energia, agora me dá comida. Você entende? E você vê o semblante, a aparência da pessoa totalmente alterado. Uma coisa que não é orgulho para pai e mãe em lugar nenhum do mundo. Que pai que vai ter orgulho de ver uma filha assim? Que mãe que terá orgulho de ver uma filha assim? Que pai que se sentirá honrado dessa maneira? Então, a meta desses movimentos, que tem o nome de movimento partidário, movimento político, algo semelhante, a meta dessa gente é perverter a nossa sociedade. Corromper a mentalidade das pessoas. Fazer com que a inversão de valores venha predominar na vida do ser humano. Eu já falei aqui em uma live e vou falar em poucas palavras aqui de um episódio que aconteceu em Curitiba. Eu comecei a receber, na época eu estava pastoreando a região do Uberaba de Baixo, região do Uberaba de Baixo. E ali na igreja, no Uberaba de Baixo, chegou uma senhora, encostou com o carro lá na frente, um carro muito bonito. E depois que terminou o culto, ela veio falar comigo. Falou, pastor, olha, eu gostei do culto, eu gostei do que Deus fez aqui hoje.
e eu gostaria de fazer um pedido ao senhor para ir em casa fazer uma visita, porque o clima está meio pesado lá em casa. E eu disse, claro que sim. Vamos marcar um horário, ajustamos um horário, tudo certinho, combinamos, e no dia e na hora eu fui lá. Cheguei na casa dela, uma família muito bem estruturada, né, morando ali na região entre Champanhar e Água Verde, né, aquela região mais nobre de Curitiba. Fui lá, uma pessoa rica, né, uma família farta de recursos materiais. E quando eu entrei, né, ela disse, eu sentei, ela sentou ali, o marido e tal, a gente começamos a conversar. Ela disse, pastor, eu estou com um problema sério. Minha filha começou a estudar na Faculdade Federal da Santos Andrade, no centro de Curitiba. A Santos Andrade ali tem a praça, tem o Shopping Itália, tem a sede do Correios. Quem conhece Curitiba sabe, em frente tem o Teatro Guaíra, né? E a filha começou a estudar na Santos Andrade, na Faculdade da Praça Santos Andrade, Federal. E com questão de 2, 3 meses, ela mudou. Só para você ter uma ideia, por ela ter conseguido entrar na Faculdade Federal, né, o pai deu de presente para ela um Audi, né, um carro da Audi, com o valor de mais de R$1 milhão naquela época. Isso há mais de cerca de 12, 13 anos atrás. Naquela época, um carro da Audi. Acima de R$1 milhão. Uma coisa absurda. E ela simplesmente andou no carro alguns dias. Depois que ela se engajou lá na faculdade, abandonou o carro na garagem, abandonou o quarto confortável e luxuoso, abandonou o conforto de casa, abandonou tudo que tinha. Sabe para quê? E eu acho que eu já contei a história aqui para vocês. Sabe para quê? Para passar a morar em cima de uma sepultura ao lado da cruz maior do cemitério do Água Verde. Deixou o pai, deixou a mãe, deixou tudo. Ela saía dali, de casa, ia para o cemitério dormir. E já levava o material de escola. Quando acordava pela manhã, ia direto para a faculdade. Saía da faculdade, passava em casa, comia alguma coisa, pegava ali uns biscoitos, pães, frutas e ia para o cemitério. E lá, junto com um grupo, passou a conviver. Do lado da cruz maior. Aí, o olho tudo pintado de preto, sabe? Umas meias, aquelas meias arrastão, né, que fala, toda rasgada. Uns coturnos todo sujo, desbotado. Um chulé terrível, 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 que no ar aberto não dava para chegar perto de tanto chulé que aquela menina estava nos pés dela. Sabe? Os dentes sem escovar, cabelo, uma parte pintada de verde, outra parte cor-de-rosa e outra parte com umas pontas meio amarelas, como diz o ditado, parecendo o rabo de um gambá. Uma situação assustadora. Sabe? Umas roupas esquisitas, um blazer masculino jogado por cima de uma camiseta e um negócio amarrado na cintura. Uma coisa assim bizarra. Um verdadeiro espantalho. Passou a conviver no cemitério do Água Verde. Mas aonde tudo isso começou? Na faculdade. Muitos chamam de gótico, né? Gótico, punk ou algo semelhante. Né? E teve a oportunidade de um dia, né? Ela está saindo, né? E eu consegui encontrar e falar com ela. Eu disse, moço, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Pastor, uma moça muito educada, sabe? Meiga. Mas você vê que já estava sendo alterado por dentro essas virtudes, né? Aquela menina com o olho parado, um olho estralado parado, uma coisa esquisita, sabe? Você percebe que perdeu toda aquela... Você vai entender o que eu vou dizer. Perdeu toda aquela vaidade feminina, né? Não estou dizendo vaidade de se pintar, nada. Perdeu aquela vaidade feminina de cuidar dos dentes, de cuidar do cabelo. Quando uma mulher lava o cabelo, penteia e aquela coisa toda, isso eleva a autoestima dela. Não é vaidade, é um elevo. O cabelo dela é tudo sujo. Os dentes, você não conseguia ver a divisão e a separação de um dente para outro, que virou tudo numa massa só de sujeira. Mas o que é isso? É o que eu estou dizendo. O socialismo, o comunismo, o marxismo,
Essa linhagem vem para deturpar a nossa juventude. Depois eu fui embora de Curitiba pastorear em Santa Catarina, fiquei lá 5 anos e não tive mais contato com essa família. Mas a oração, sempre quando eu lembro dela nas orações e da família, é: Senhor, faz uma obra na vida daquele povo. Aí uma família com muito dinheiro, com muita estrutura, com muito de tudo, mas a filha perdida e derrotada, morando em cima de uma sepultura de um cemitério. Uma coisa que era até bizarra de ver. E eu vou concluir com vocês te mostrando um vídeo para você ver o tamanho do engano que o maligno coloca na cabeça dessa gente. Eu vou te mostrar o vídeo e eu gostaria que você anotasse, escrevesse aí na linha do tempo aonde está o engano na fala dessa moça. Dá uma olhada. Dá uma olhada na fala dela e veja onde está o engano na fala dessa moça. Eu sou de esquerda, meu bem, exatamente porque eu sou cristã. E o Jesus que eu acredito, ele não andava com os impérios, com os ricos, com os donos do templo. O Jesus que eu acredito, ele é amor. Ele andava com quem tinha fome, com quem era julgado, com quem era excluído, com os marginalizados. Minha fé e a minha relação com Cristo me ensinou que todo mundo tem direito à dignidade, ao pão e à justiça. E não é só discurso de esquerda, não. Isso é o que a Bíblia nos ensina todos os dias. Aí eu pergunto para você, o que tem de errado na fala dela? Ela está dizendo que Jesus se preocupava com os menos favorecidos, com os pobres, com os desvalidos, que Jesus, ele era de esquerda, e por isso que ela é de esquerda, porque Jesus também era de esquerda. E a prova que ele era de esquerda é que ele sempre se preocupou com as minorias, sempre se preocupou com os menos favorecidos. Ele não andava nos palacetes ou nos castelos, nos impérios dos milionários, mas ele estava sempre no meio do povo sofrido. Aonde está o erro no discurso dessa moça? E é aqui que está o problema. Porque se você não tem uma base bíblica, um conhecimento bíblico, diante de um discurso tão bonito como esse, você acaba sendo passado para trás e acreditando que realmente Jesus era de esquerda, que Jesus era palestino, árabe, que Jesus não tinha nada a ver com Israel, nada a ver com os judeus, que Jesus veio ao mundo, nasceu na Palestina, foi, um palestino que militou uma causa esquerdista aqui na face da terra. Como muitos que não têm conhecimento acreditam. Mas o grande problema e o grande erro, eu vou te apresentar, só quero que você ouça novamente. Eu sou de esquerda, meu bem, exatamente porque eu sou cristã. E o Jesus que eu acredito, ele não andava com os impérios, com os ricos, com os donos do templo. O Jesus que eu acredito, ele é amor. Pronto, parei aqui. Realmente, Jesus, que ela está dizendo que acredita, verdadeiro, Machia, ele é a essência do amor. Porém, o Jesus que ela está dizendo que ela acredita não é o filho de Hashem, o filho do Eterno, o filho do Criador do Universo. Por quê? Porque o Jesus verdadeiro, o Yeshua, o Hamashia, ele nunca apoiou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não. Lá no começo, no livro de Gênesis, está escrito: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Jesus nunca apoiou isso. Jesus não apoia sacar criança antes do tempo. Não, de maneira nenhuma. Esse Jesus que ela está falando é o outro. Não é o filho do Criador, é outro. Porque ele não apoia sacar criança antes do tempo. Terceiro, o Jesus, filho do Criador do Universo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, não apoia o uso de drogas e de entorpecentes. Ele não apoia o uso e muito menos a liberação das drogas e dos entorpecentes, até porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre.
essa fala de Jesus, do verdadeiro, não bate com a liberação das drogas, que é um vício que aprisiona, que é um vício que mata, que é um vício que leva os seus dependentes, os seus adictos a roubar, a até matar na abstinência da substância. O Jesus, que realmente é o Criador, né, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que a tumba fria não foi capaz de detê-lo, ele jamais, escuta isso, ele jamais apoia, tá, a cultura de desviar dinheiro do Estado, como todos, sem exceção, todos os governos de esquerda fazem, desviar verba do Estado. Me aponte um governo de esquerda que não é um governo corrupto, que rouba e que faz com que as pessoas venham ser tratadas como produto, como massa de manobra. Jesus nunca fez isso. Jesus, ele esteve do lado dos sofridos, esteve do lado dos menos favorecidos, multiplicou pães e peixes, trabalhou sobre a vida daqueles que dava lugar para ele trabalhar, mas ele nunca apoiou essas ideologias. Então, esse discurso dessa moça é muito bonito na teoria para quem não conhece o Evangelho. Quem conhece o Evangelho sabe que a mentalidade dela foi totalmente adulterada por ideologias e narrativas que não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. Nada a ver com Bíblia Sagrada. Ou João, capítulo 2, que mostra Jesus indo no casamento em Caná da Galileia, ele foi num casamento de 2 homens. Ele foi num casamento de 2 mulheres em Caná da Galileia. Então, eu digo para você que está aqui, busque dia após dia conhecer mais e mais quem é Deus, conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou de ler Mateus, Marcos e João? Volta, Mateus, Marcos, Lucas e João. Examine o tanto que for necessário para você ter o Evangelho dentro da sua cabeça. Porque somente assim, quando essas narrativas surgirem, você será capaz de, reprovar. Não porque você é melhor, porque você conhece a palavra de Deus que vai contra essa maneira de pensar. Eu sou de esquerda, meu bem, exatamente porque eu sou cristã. E o Jesus que eu acredito, ele não andava com os impérios, com os ricos, com os donos do templo. O Jesus que eu acredito, ele é amor. Ele andava com quem tinha fome, com quem era julgado, com quem era excluído, com os marginalizados. Minha fé e a minha relação com... Ele fazia tudo isso e mais. Fazia tudo isso, andava com os marginalizados, mas dizia para os marginais, vai e não peques mais para que não suceda coisas piores. Ele andava com os criminosos, mas diziam para os criminosos, vai e não peques mais para que não suceda coisas piores. Falou isso para a mulher apanhada no ato de adultério, falou isso para várias pessoas. Então, o discurso não bate com a realidade bíblica. Cristo me ensinou que todo mundo tem direito à dignidade. Todo mundo tem direito à dignidade. E quando você não concorda com as minhas ideias, você não está me tornando indigno. Você apenas não concorda com o que eu penso, com a minha maneira de viver. Normal, é direito seu. Dignidade é quando você faz como muitos governos fazem, que é roubar o povo, A prática da indignidade é desviar dinheiro dos velhinhos. A prática da indignidade é a propina, É o petrolão e tantas outras. Isso é a prática da indignidade. E nós precisamos ver tudo isso, que esse discurso não bate com a ideologia, de Cristo Jesus e muito menos com as verdades bíblicas. Ao pão e à justiça. E não é só discurso de esquerda, não. Isso é o que a Bíblia nos ensina todos os dias. É isso. A Bíblia nos ensina isso todos os dias. Que Jesus não apoia o aborto, não apoia a liberação ou o uso de entorpecentes. Não. Não tem como. Para pensar. O tanto de mães que perderam filho nas drogas. Você acha que Jesus
está feliz com mães que estão perdendo filho nas drogas agora, nesse momento? Então fica aí esse raciocínio para você que está aqui nos acompanhando e que nós possamos continuar caminhando junto. Eu vou pedir para você mais uma vez, deixa o like, compartilha essa live, chama todo mundo aí, vamos para cima. Tá bom? Ó, dá uma olhada nessas imagens que eu vou te mostrar aqui agora, que é muito, mas de extrema importância. Você que chegou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e nos canais parceiros também, tá bom? Dá uma olhada nessas imagens. Bênção de Deus para as nossas vidas, tá bom? Dá uma olhada, vamos lá, vamos para cima. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui na área de Gondola, a caminho para a nossa base. Deixamos o carro lá no outro lado, porque aqui é difícil nem um carro passar, né? Então, estou aí com a equipe lá na frente, caminho, chegado lá, a gente... Para você ver, é uma região, né, totalmente de difícil acesso, teve que deixar o carro distante, porque tem essas erosões aí causadas pela chuva, mas nós compramos um terreno bem no meio de uma região que tem uma comunidade grande, né? E eu peço a você que está aqui nos acompanhando que nos ajude. Aqui abaixo temos o CNPJ do Ministério, temos também o número do WhatsApp, tá? E eu quero te mostrar um momento aqui que muitas das vezes nós estamos vivendo um patamar de vida tão abençoado que parece que é surreal o que eu vou te mostrar. Mas isso que eu vou te mostrar é o pastor Eliseu se reunindo com a proprietária do terreno e nessa reunião eles negociando os valores da compra e da venda do terreno. Olha como a reunião aconteceu. Dá uma olhada. Aqui está o pastor Eliseu, sentado na esteira de palha, a proprietária sentada na outra esteira de palha. Ali tem um filho dela, né, sentado de testemunha, e os meninos que vão perfurar o poço. E ali o pastor conversando com ela e negociando valores para a compra desse terreno que nós já estamos perfurando o poço e vamos fazer e levantar uma grande base para acolher as crianças dessa região, que nós já tivemos informações que, após o trabalho consolidado, passa de 1.000 crianças só nessa região de Gondola, na província de Manica. Então tá aí, né, conversando, acertando com ela, a compra do terreno que aconteceu, essa aqui é a imagem. Aqui já é ele com ela e com a família apresentando que deu tudo certo. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei e a todos que estão nos acompanhando, né, desde a página oficial do Pastor Claudinei, né, e a todos que estão aí fazendo parte deste trabalho. Finalmente chegamos em Gondola, onde nós viemos fazer a compra do espaço, e tanto como para podermos dar o início da furação do poço. Como vocês já podem ver, estamos aí, os irmãos já estão começando já a furação do poço. Aqui que é a mãe do dono do terreno, né? E aqui o irmão que é responsável por ela. E fala um pouco aí a respeito disso. Graças a Deus, aqui está o nosso terreno. E ela é a mãe, mas eu tomo a responsabilidade, ela mesmo. Estamos a vender este terreno para poder facilitar o projeto das crianças, não só o projeto, muitas coisas que irá se realizar neste terreno. Então, temos que facilitar a venda desse terreno para poder facilitar todas as crianças e algumas pessoas para poder fazer trabalho neste lugar. Por esta razão, colocamos esse terreno em venda para o pastor. Ó, tá vendo? Ele está explicando o quê? Que a intenção dele, da mãe dele, do outro irmão dele, que eram os proprietários do terreno, é de facilitar o trabalho aí na região, o trabalho que nós estamos fazendo para ajudar as crianças, para ajudar aqueles pelas quais precisam desta ajuda. Então, eles fizeram um valor bem acessível, um preço de R$ 1.500, o valor que eles venderam o terreno. É um dinheiro grande para a região, né? Graças a Deus deu certo, o poço já começou o trabalho e o pastor passou aqui o orçamento do que nós vamos precisar
para amanhã já. Eu quero agradecer a Antônia, obrigado, Antônia, a todos vocês que estarão nos ajudando, que Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus, tá bom? Que Deus prospere e os guarde. Como a Maria Amélia perguntou, eles não fizeram o teste para ver se tem água no local, fizeram o teste com aquela varinha verde, né? Eles seguram a varinha verde assim com as duas mãos, né? Assim, nos dedos, e vão caminhando. Aonde tem água, por incrível que pareça, a varinha, né, que é como em forma de um triângulo, ela levanta e fica em pé, dando demonstração de que ali tem água. Então você vai levando, ela está pendurada, né? Segura numa ponta e na outra. Ela é uma varinha assim, em forma de um V, mas ele segura ao contrário nas pontas e a varinha vai pendurada. Aonde tem água, ela levanta sozinha. Isso dá para fazer em qualquer parte do mundo. Aí, até mesmo no seu quintal, dá para você fazer o teste pegando uma varinha verde, né, principalmente de goiabeira, e fazer esse teste, você vai ver. Não sei se alguém aqui já fez esse tipo de teste ou viu os antigos fazendo. Então, ali foi feito, e pelo que os mestres que estão perfurando o poço comentaram, vai conseguir água ali na casa com menos de 20 metros, com menos de 15 metros, né? Somente hoje já chegou a 1 metro e pouco, quase 2 metros de profundidade, né? Mas assim, você está vendo a imagem? Eu vou colocar aqui eles demarcando o lugar do poço. Dá uma olhada na imagem. Tá vendo? Estão fazendo a demarcação. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que já nos ajudaram, aqueles que irão nos ajudar. Eu tenho aqui a relação de materiais que nós vamos precisar, porque esse poço, ele será perfurado diferente do poço lá na região da Zona Norte de Inhamatanda. Que maneira? Lá na Zona Norte, perfurou 12 metros para depois entijolar. Aí, eles começarão a fazer essa parte de entijolamento com, no máximo, 3 metros, porque está chovendo muito. E para não ter o perigo do poço esbarrancar e cair, então eles vão furando e já fazendo essa parte aí também de colocando os tijolos. Então, para amanhã, nós precisamos de, vamos lá, tijolos, cimento, areia, né? Um carro de areia. Então, um carro de areia, um caminhão grande de areia, 10 sacos de cimento, 3.000 blocos, né, 3.000 tijolos para fazer o entijolamento, né, e também tem a despesa do combustível, né, de idas e vindas. Então, somando tudo, deu um valor de 3.180. Nós já pagamos a mão de obra dos mestres. Esse valor aqui de 3.180 é somente de materiais, tá? Só de materiais, entre tijolos, cimento, areia, que vai ser usado para fazer o entijolamento e já ir perfurando o poço. Então, R$ 3.180. Eu peço a vocês encarecidamente, nos ajude, né? Grande é o desafio, né, que nós temos aí pela frente, e só vocês aí nos ajudando, e, como diz o ditado, só vocês e a mão de Deus para nos ajudar nessa situação. Olha só para você ver, né? Ó. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei, mais uma vez estou aqui para poder ainda mostrar, né? Já pude enviar a lista de orçamento, primeiro orçamento, né? E do segundo orçamento do material que está sendo precisado, tendo em conta que estamos no tempo chuvoso. Segundo eles aqui, estão trabalhando, conseguindo aí atingir uma meta de mais ou menos 2, 3 metros, tem que começar a sentar os blocos. Tá vendo? Então, assim, eles vão cavar, você percebe que é uma terra mais arenosa do que lá na região de Inhamatanda, na Zona Norte. Você percebe que é uma terra mais arenosa, é mais fácil para cavar, lá já era uma terra mais de argila, mais barro, né? Aí não, aí é uma terra mais arenosa, com mais areia. Então,
o trabalho é rápido, mas o perigo também é maior se vier uma chuva para esse poço fechar novamente. Então, a gente já precisa amanhã comprar esse material. Então, eu peço a você, aqui abaixo temos o número do CNPJ, que é um Pix, o número do WhatsApp, que também é um Pix, para você estar nos ajudando nesse grande desafio que nós temos aí de concluir o trabalho desse poço, né? Já foi pago a mão de obra do pedreiro, foi comprado também o terreno, né? Então, o trabalho aí dos pedreiro, não, dos profissionais, dos mestres que estão perfurando o poço, eles cobraram R$3.200. Eles cobraram um valor a mais, né, do que lá em Amatanda, porque era mais próximo, né? E tinha onde ficar. Aí eles vão ficar improvisados aí num barraquinho de palha. Então, cobrou esse valor, 3.200 mais 1.500 do terreno. Então, você que é bom de matemática, me ajuda aí. O valor que sobrou, 3.200 mais 1.500. O valor que sobrou, o pastor Eliseu abasteceu o carro para fazer esse movimento aí, porque é um tanto quanto distante, tá? Obrigado, Antônia. Não há necessidade, tá? Não há necessidade. Se você quiser mandar, a gente imprime e coloca na nossa caixinha de oração. Mas não há necessidade, tá bom? Desde já, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. Nós precisamos, então, desse valor de 3.180 para amanhã, para já mandar esse material, né, lá para a nossa nova região aí, que nós já temos o terreno e temos aí também o trabalho agora da perfuração desse poço. Pastor Eliseu não conseguiu ficar lá o dia inteiro, porque aconteceu imprevisto. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês, porque é importante a gente, como eu disse, trabalhar, né, com clareza, né? Olha o que aconteceu hoje com o pastor Eliseu. É uma situação assim muito complicada. Ouça com atenção. Amém, pastor, amém. Eu saí um pouco do lugar onde nós estamos fazendo trabalho. Estou indo para lá na vila, quero comprar alguns medicamentos. Estou com uma dor de barriga muito forte, dor de cabeça também. Então bebi uma água aqui, que eu esqueci de comprar, então essa água está me fazendo mal. A água é aquela que eu mostrei, né, daquela vez, né, daquele poço lá. Então estava muito aflito com a água, então acabei bebendo, está me fazendo muito mal. Então estou correndo para lá para ver se consigo comprar alguns remédios. Então, o que aconteceu? Ele tomou daquela água do poço, que é da cor de um café misturado com leite, de tão poluída que é. Ele não comprou água, né? E na aflição, e você sabe que a sede é uma coisa terrível, na aflição ele foi lá e tomou um copo da água daquele poço, e aí muita dor de barriga, muita dor de cabeça, né? E, enfim, foi aos médicos comprar uma medicação. Até perguntei para ele antes de entrar na live se havia conseguido, se precisava de algum auxílio, dizer que já tinha comprado o remédio. Mas assim, é o que eu estou dizendo para você. Imagina, você tomar um copo daquela água, te dá dor de barriga, dor de cabeça, mal-estar. Você imagina as pessoas que vivem dia a dia consumindo essa água, né? E como vocês estão dizendo, o maligno está desesperado contra o pastor Eliseu, porque está ajudando, está encabeçando um trabalho onde tem muitos feiticeiros na região, feiticeiros perigosíssimos nessas regiões que nós estamos, e aí vira não só um trabalho de assistencialismo, um trabalho de auxílio, mas também um trabalho de batalha espiritual. Então, inclusive nas orações, apresente aí o pastor Eliseu, porque é muita guerra lá naquela região, né? Eu falo porque eu estive lá. Então, assim, vamos terminar, né, esse poço, em nome de Jesus. Obrigado, Moisés, obrigado a todos vocês. O mais rápido possível, em nome de Jesus. Estão trabalhando, conseguindo aí atingir uma meta de mais ou menos 2, 3 metros. Tem que começar a sentar os blocos, né? Para que, no caso, se a chuva cair, não correr risco de derrubar a terra para aqui dentro. Então, por esta razão, nós estamos aqui, né, dando o acompanhamento dos irmãos que estão trabalhando. E mãos à obra. Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Então tá aí, né? O trabalho está sendo feito, né? A última hora que eu falei com o pastor Eliseu, ele comentou que eles já chegaram a mais de 1,5 metro já de profundidade. Obrigado, Cláudia, obrigado a todos vocês. A mais de 1,5 metro de profundidade. Então agora é só, né, dar continuidade. Eu acredito aí que ainda, no mais tardar aí, semana próxima, já teremos aí o trabalho desse poço pronto praticamente para nós inaugurarmos e dar
água saudável, água limpa para esse povo beber, né? E porque não tem condições. A água da cor de um café com leite é terrível. Exatamente, André. Trabalho de voodoo e tantos outros tipos de trabalho também. Tem um país ali do lado, não vou nem falar o nome, mas é bem pertinho dessa região, que tem uma feira aberta com todos os tipos de ossos para fazer trabalhos. Todos os tipos. Você pode imaginar o osso no que você imaginar, lá tem para vender, para fazer trabalho, né? Então, assim, é uma região pesada, mas nós vamos avançando em jejum, oração, com a ajuda de vocês, e o nome de Cristo Jesus será glorificado, tá bom? Gente, Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sino das notificações para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificado e notificada. E outro ponto importante, eu peço a você que está aqui conosco dentro dessa oportunidade, inscreva em nossos canais parceiros. O canal Milagres Extraordinários Europa, que é o canal do pastor, que o pastor Antônio César faz live, o canal Pastor Antônio César, o canal Cortes MME, que é o nosso canal de cortes, o canal Semeando a Verdade, o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, que é o nosso canal de culinária, a Neuza está aí também, tem umas receitas ali maravilhosas, e esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva aí agora, gente. E você que chegou, que ainda não deixou o seu like, nos ajude com o seu like. Só para você ter uma ideia, nós não chegamos a 1000 likes ainda, com a quantidade de pessoas que passaram aqui na live e que estão aqui. Se vocês que ainda estão aqui não deixaram o like, se você deixar o seu like, nós vamos romper o algoritmo, tá bom? Obrigado, André. Visionário, né? Deus te abençoe. E a ti, todos que estão aqui conosco, se inscreva no canal e vamos caminhar juntos, gente. Falta 80 pessoas deixar o like aí para nós chegarmos a 1000, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus te guarde, Deus proteja você, sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Roberto Rodrigues, você tem um canal, Roberto. Para você estar escrevendo aqui é porque você tem um canal. Usa o seu canal para pregar o evangelho da salvação. É muito fácil, é só você abrir a Bíblia e ir lá pregar o evangelho da salvação no seu canal. Você tem o seu canal aí, porque para a pessoa escrever já é um canal, né? Então, usa o seu canal para pregar o evangelho da salvação, né? E divulgar as grandezas da Bíblia, divulgar as maravilhas, e aproveite para anunciar para os teus telespectadores, né, a escatologia bíblica, os cumprimentos proféticos através da geopolítica. Usa o seu canal, né? Às vezes nós mandamos os outros fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Vamos lá, vamos pregar o evangelho, Roberto. Agora já era para você estar lá pregando no seu canal, né? E anunciando a grandeza de Deus, tá bom? Gente, você que está aqui conosco, nós contamos com a sua ajuda em nome de Jesus, tá bom? Que Deus derrame coisas grandes na sua vida e também na vida de toda a sua família. E vamos para cima em nome de Jesus. Se inscreva em todos os nossos canais que estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Se inscreva em todos, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus estará fazendo coisas sobrenaturais na vida de todos. Obrigado às moderadoras, obrigado aos inscritos do canal, obrigado aos membros, obrigado a você que está pela primeira vez, obrigado a todos. Um beijo da sua alma, que Deus te abençoe e vamos para cima em nome do Senhor Jesus. Abaixo aqui nós temos, né, como você pode ver, os dados para você estar nos ajudando. Tira um print e nos ajuda. Obrigado, Odília. Obrigado a todos que estarão. Deus abençoe, Marília. Um abraço para ti e para toda a família. E vamos para cima. 1, 2, 3. Vamos lá? 1, 2. Na 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 na. Uou, uou. Na 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 na. Uou, uou. Novo sol no horizonte vem brilhando em Amatanda e a esperança virou realidade. Tem casa sendo construída, água renovando a vida e a alegria para todas as idades. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando.
amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na, 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 na. Oh, oh. Na, 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 na. Oh, oh. Pastor Claudinei Oliveira junto com toda essa igreja, que beleza, levando a palavra, alimentando o coração, alimentando a multidão. E a vestimenta também sendo levada. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantamos juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na, 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 na.